Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que privilégio poder mais uma manhã me dirigir a você. Mais um tempo de devocional na presença do Senhor e que alegria é para mim ter esse tempo com você. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 11, que diz assim: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, o Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabi-Sarim, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio, e assim habitou entre o povo. Amém. Meus irmãos, provavelmente você já ouviu falar de Jeremias. Jeremias ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Ele é aquele que Deus levantou para profetizar contra Israel, dizendo que se aquele povo não se convertesse, o Senhor traria juízo, entregaria eles na mão dos inimigos. Quando olhamos esse texto, a Bíblia diz que, ou melhor dizendo, antes desse texto, a palavra do Senhor nos diz que Jeremias pregou por muitos anos. E depois de muitos anos ministrando, depois de muitos anos pregando contra aquela nação, a Bíblia diz que ninguém dava ouvidos à pregação de Jeremias. Como consequência disso, muitas vezes ele clamava e chorava diante de Deus e ficou conhecido então como o profeta chorão. Mas no começo desse texto, no versículo 1 do capítulo 39, está dizendo que vem Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e toma posse do reino de Judá aqui especificamente. Ele toma Jerusalém. E a Bíblia diz que nesse tempo, o rei, que era o rei de Jerusalém até então, ele é morto, muitos oficiais, muitas pessoas são mortas, até mesmo habitantes desse lugar, né, moradores, casas são incendiadas, ou seja, há um processo terrível. Mas a Bíblia diz que uma coisa acontece especificamente. Nesse texto que nós começamos a ler, diz que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que não cria em Deus, ele agora manda que os seus príncipes cuidem do profeta Jeremias. E quando eu olho para esse texto, então, me vem uma questão. Como anda a minha vida e a sua? Muitas vezes nós andamos com medo, tão temerosos, com tanta coisa. E a palavra fala para nós sobre confiarmos no Senhor. Ainda que o inimigo se levante, a Bíblia diz que o Senhor guarda a minha e a sua história. Ainda que o rei da Babilônia estivesse vindo sobre esse reino, matado o rei, queimado casas, o palácio e tudo mais, a Bíblia diz que de alguma maneira Deus move o coração de Nabucodonosor para que mande cuidar de Jeremias, do profeta. Olha o cuidado de Deus em meio a todas essas coisas. Agora, será que nesses dias eu e você temos percebido o cuidado de Deus com a nossa vida? Nos mínimos detalhes? Todas as vezes que nós olhamos para algo, para alguma situação, nós temos sempre duas opções. Nós podemos olhar com o olho humano ou podemos olhar com o olho espiritual. Podemos enxergar simplesmente as coisas terríveis ou podemos enxergar as possibilidades ou as maravilhas em meio a tudo aquilo. Nós temos vivido aí há mais de um ano em meio a uma pandemia em que muitas pessoas morreram, em que muitos ficaram doentes, em que muitas empresas fecharam. Olha a situação de caos apresentada à nossa volta. Agora a pergunta é, será que eu e você temos olhado apenas e simplesmente para essas questões do caos? Ou temos olhado pelas coisas positivas que Deus nos fez no meio disso tudo? Muitas pessoas nesse processo se aproximaram de Deus.
Muitas pessoas nesse processo continuaram a ser sustentadas pelo Espírito. E afinal de contas, se eu e você chegamos até aqui, é porque Deus nos livrou do espírito da morte. É porque Deus gerou o alimento e o sustento dos nossos lares. Ou seja, o sobrenatural de Deus continua acontecendo sobre nós. Muitas vezes Deus tem usado, quem sabe, um Nabucodonosor da vida para cuidar de mim e de você. Que eu e você nesse dia possamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Que possamos nos render nele e que possamos clamar para que ele nos traga clareza para enxergar como ele enxerga aquilo que tem acontecido à nossa volta. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Deus, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me acompanha agora nesse tempo de devocional. Pai, a tua palavra diz, Deus amado, ó Deus amado, que quando nós nos escondemos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, ó Deus, ainda que bebêssemos alguma coisa mortífera, ó Deus amado, ainda, Pai amado, que coisas terríveis acontecessem à nossa volta, nós não seríamos atingidos. Pode ser que 1000 caia de um lado, 10.000 de outro, mas nós permaneceríamos firmes no Senhor. Ó Deus, em teu nome, Deus, nós falaremos em novas línguas. Ó Deus amado, em teu nome, Deus, maravilhas aconteceriam sobre a nossa história. E nós cremos isso que a tua palavra diz aqui. Ó Deus amado, que ainda que tudo caia ao nosso redor, ó Deus, o Senhor é aquele, Pai amado, que manda, se necessário for, que o rei inimigo nos sustente, nos cuide, nos guarde. Ó Deus amado, cubra a nossa vida com o teu sangue. Nos ajude a enxergar, ó Deus amado, nesse dia, ó Deus, as possibilidades do teu Espírito, aquilo que o Senhor tem tentado nos mostrar. Porque nós não somos os que retrocedem, nós não somos um povo mundano que enxerga apenas aquilo que o mundo enxerga. Ó Deus, mas nós somos chamados a enxergar as coisas que são do alto. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, nosso espírito, para entender e para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós clamamos a Ti, abençoe, Deus, a cada um de nós nesse dia, em tudo que vamos fazer, que sejamos boca do Senhor, que possamos fazer diferença onde o Senhor nos colocar. Nós Te pedimos e Te agradecemos por todo o Teu cuidado e sustento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você seja uma referência do Senhor onde Ele te colocar, que você faça diferença onde Deus te colocar, que a sua casa, a sua família, o seu trabalho sejam abençoados nesse dia em nome de Jesus. Amém? Quero só lembrar você que naquilo que você precisar nós estamos à sua disposição. Lembre-se que você não está sozinho. Uma outra questão é que nós estamos num período então de 365 dias aprendendo a palavra do Senhor, ou seja, nós estamos todos os dias lendo um pouquinho mais da palavra. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos no dia de hoje. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco. Nós estamos à disposição para te ajudar. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.